Fala pessoal, tudo bem? Professor Pedro na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal Mestre dos Dashboards. E nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como que a gente vai sair de um gráfico simples criado no Excel para um gráfico com um conceito diferente, com um visual muito mais bacana, com o gráfico vai ser muito mais fácil de visualizar os dados, é um gráfico realmente mais profissional, com um design muito mais bacana. Só que antes de a gente começar efetivamente o vídeo, vou estar falando para você aí assinar o sininho de notificação e se inscrever no canal, porque a gente sempre está colocando bastante conteúdo aí para desenvolver os seus dashboards, melhorar seus gráficos, seus indicadores no Excel e realmente deixar tua planilha bem profissional. Então vamos lá, vamos começar o nosso exemplo de hoje. O que eu vou fazer? Eu vou sair desse gráfico da esquerda, então um gráfico simples, para um gráfico com conceito visual diferente, que é o da direita, tá? Mas claro, vocês vão ver aí que é muito mais visual, tá? Mesmo, ó, mantive até as cores, tá? Que esse aqui é as cores padrão, já vem no Excel. Só mudei um pouquinho o azul, mas aqui vocês conseguem ver que é muito mais visual o gráfico da direita, tá? Então o gráfico da esquerda é um gráfico normal, da maneira que foi criado aí no Excel. Então meta e realizado, então a meta 100% realizado por regional. E aqui o mesmo conceito, tá? Meta, que é o 100% no laranja, e o azul no meu realizado, e o atingimento. Muito mais, o conceito aqui muito melhor, tá? Fica muito mais fácil de visualizar os dados. Até, por exemplo, as colunas ficaram maiores. E aquele gráfico aqui da esquerda, que é o gráfico padrão, já criei no Excel, já não surte tanto efeito que nem o da direita. Da direita, mesmo que simples, tá? Visualmente simples, mas ele chama muito mais atenção por causa do design dele, a fonte que a gente utilizou, as cores até mesmo que a gente utilizou, a sombra aqui no contorno. Então a gente fez alguns detalhezinhos aqui para chamar um pouco mais de atenção para quem for ver aí o indicador. Então, como é que a gente vai fazer um gráfico igual a esse aqui no Excel? Então eu vou abrir a minha base de dados, que é uma base de dados bem simples, as minhas 5 regionais, a minha meta, que é 100%, e quanto que eu realizei. Eu vou selecionar minhas três colunas e inserir um gráfico normal de barras. Então esse aqui, como eu falei, é um gráfico normal, com conceito normal, tá? Que a grande maioria das pessoas vão fazer um gráfico de barra, tá? Nessa linha de raciocínio. Qual é a grande diferença do gráfico que eu vou fazer agora? Vou clicar em cima de qualquer barra, botão direito, formatar série de dados. Aqui na direita, aqui me apareceu sobreposição de série, tá? Então aqui quanto menos, tá? Quanto eu diminuir, ele vai se juntando mais. Então, ou seja, se eu deixar 0, um encosta no outro, tá? E se eu for diminuindo mais ainda, aumentando mais ainda, 1, 2, 3, ele vai juntando mais ainda. Então, e o máximo que eu posso colocar é 100. Então, no momento que eu coloco 100, ele se sobrepõe, tá? Então, os dois gráficos se sobreporam. Só que, claro, olha que bacana que é. Aqui você consegue ver como se fosse realmente um preenchimento. Então, por exemplo, se eu vim aqui mudar para 95, para 10, 50, 75, ele começa a ver ele preenchendo em cima da tua meta. Ah, Pedro, minha meta é diferente. Beleza, aqui você podia ter 120, por exemplo. Aqui 120, 140, um exemplo, tá? Mas aqui é legal que atingimento da meta 100%, tá? Então, beleza, primeira tratativa, super simples, eu juntei um no outro. Segundo ponto, tá? Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar meu rótulo de dados. Na verdade, antes vamos fazer outro ponto aqui, ó. No momento que eu coloquei aqui o mesmo 100% de sobreposição, eu tenho a minha largura do espaçamento. Então, o que eu posso, por exemplo, colocar um 100 aqui, ó, ele vai ficando um pouquinho maior, tá? Vai ficando um pouquinho mais largo o nosso gráfico. Ele também já dá um ar um pouco mais profissional, ele fica mais robusto o nosso gráfico do que um gráfico aqui simples aqui com as barras fininhas. Então, já deixei um pouquinho mais largo meus gráficos. E o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, eu vou adicionar o meu rótulo, tá? Não em cima do azul, em cima do meu laranja. Então, botão direito, adicionar rótulo de dados. Então, o meu rótulo de dados, eu trouxe do meu realizado. Não tem por que eu colocar o rótulo de dados no azul aqui, ó, que é o meu 100%. Não tem por quê. Então, por exemplo, aqui, ó, trazer o 100% aqui não tem sentido. Se todos estão mantendo 100%. Então, se todos manterem 100%, não tem por que fazer isso. Eu só estou mantendo o meu realizado.
E o realizado, o que eu vou fazer? Eu vou clicar o botão direito em formatar e eu vou colocar ele no centro. Então, no centro do meu laranja. Ó, no centro do meu laranja. E aqui, claro, para dar um ar mais profissional ainda, aqui a gente está com uma fonte calibre que vem direto do padrão do Excel. Aqui, por exemplo, eu vou pegar esse abadia aqui. Ó. Vou aumentar um pouquinho a fonte. Ó. Só de aumentar um pouquinho, você já vê que começa a ter um outro ar, outro tom no teu gráfico. E agora, umas outras tratativas para ficar um pouquinho mais bacana é o que? Eu gosto de tirar esses rótulos aqui. Então, eu clico de delete. Minha legenda aqui, para mim, não vai ter mais sentido. Por quê? Porque vai dar para entender como é que a gente vai colocar o título no nosso gráfico. Vai dar para ver que tá preenchendo ali, que aquele ali que eu estou realizando, embaixo é a minha meta. Então, vai ficar visível. Então, eu não preciso da minha legenda. E aqui atrás, se vocês forem ver, tem uns risquinhos aqui, minhas linhas. Vou deletar também. Então, ó, já ficou um pouquinho mais clean, tá? Então, ó, já tá ficando quase na linha que a gente estava fazendo aqui. Ó, aqui a gente até jogou aqui embaixo, tá? Daí fica a teu critério, tá? Eu joguei aqui embaixo, de vez de jogar no centro aqui, tá? Você pode vir aqui e jogar na base interna. Também fica bem bacana, ó. Acho que fica até mais bacana do que eu estava fazendo aqui, ó. E aqui, por fim, o que eu fiz de diferença? Eu alterei as cores, tá? Eu quis deixar a cor mais vibrante, que é o azul, nessa barra aqui. Então, eu vou vir aqui, eu vou vir em preenchimento, e eu peguei este azul aqui, que eu entendi que é um azul um pouco mais chamativo do que o outro. E esse aqui eu posso pegar o simples laranja aqui. Eu até peguei um laranja com um tom um pouquinho mais escuro, tá? Ó, realmente, cores mais fortes, mais vibrantes aqui, para chamar atenção. Então, umas cores, esse aqui veio o padrão, ó. Esse aqui, mesmo um laranja bem parecido, aqui esse laranja chama mais atenção, tem um contraste melhor que esse azul, tá? A paleta de cores fica mais fácil para ver, fica melhor de visualizar. Então, fiz nessa linha, e aqui embaixo eu vou pintar meu rótulo de branco, ó lá, meu rótulo de branco. Então, vamos dar mais algumas tratativas aqui. Aqui, o meu eixo aqui, caminhas regionais, eu vou deixar no padrão, da mesma o mesmo escrito aqui, que os meus rótulos, aqui, ó, com a mesma fonte, esse abadia aqui, ó. Posso aumentar um pouquinho, ó. Claro que depende muito do tamanho do teu gráfico, para isso aqui também não ficar muito desproporcional, ó. Deixar assim. O título do meu gráfico. O título do meu gráfico, geralmente o pessoal coloca e acaba usando esse calibre também. Eu vou usar o mesmo, tá? Aqui eu posso colocar a mesma coisa que a gente colocou aqui, ó, tingimento meta, tá? Ou em letra maiúscula, ó, tingimento meta. Vou deixar em maiúsculo aqui, ó. Ó, já começou, porque a gente deixou um padrão, a gente fugiu das fontes que vem do Excel, tá? Aqui vocês podem ver que vai ter infinitas fontes, né? No próprio Excel aqui. E vocês também têm como baixar a fonte direto da internet, né? Direto de vários sites é possível exportar, né? Baixar fontes que vocês vão conseguir deixar realmente um visual mais bacana. Então agora, quais são os próximos itens aqui para a gente deixar quase nesse item que a gente colocou aqui? Eu vou pintar o fundo do meu gráfico aqui. Então, o fundo aqui, eu vou colocar um cinza. Ó, posso até deixar esse cinza aqui, ó, tá? Esse cinza, para ficar um pouco mais fácil. E eu posso clicar aqui em contorno, sombra. É legal colocar uma sombra aqui, ó. Ó, você tem vários tipos de sombra, ó. Então, ó, ele fica realmente com um visual mais bacana de visualizar, ó. Então já ficou um layoutzinho muito mais apresentável que você apresentar isso aqui, tá? Um padrão normal que todo mundo vai selecionar isso aqui, inserir um gráfico aqui, ó. Qualquer um vai conseguir criar um gráfico simples desse aqui. Agora esse aqui já tem umas técnicas diferentes e que chamam atenção, mesmo que simples, chamam atenção. E agora, só para dar também um tom diferente, eu gosto de vir aqui e inserir uma forma, inserir uma linha, tá? E segurando o Ctrl, vocês conseguem deixar essa linha, segurando o Shift, desculpa, vocês conseguem deixar essa linha retinha, ó, vocês não perdem a linha, não deixa ela desformatada. Então eu vou segurar até meu Shift aqui, eu posso aumentar e diminuindo, né? Então eu posso deixar ele aqui embaixo do atingimento meta. Eu posso deixar ele num cinza um pouquinho mais
um pouquinho mais forte aqui, ó. Até da mesma fonte aqui, mesmo tamanho aqui, ó. Beleza. Ó, pronto. Nosso gráfico está muito mais apresentável. Só um ponto que eu ia falar é o que? Pedro, se eu quiser modificar e arrastar esse gráfico, a minha linha ela fica separada. Como é que eu faço? Então, antes, tá? Você pode fazer o quê? Clicar em cima da linha, segurar o Ctrl, clicar em cima do gráfico, botão direito, agrupar, agrupar. Pronto, você criou um só. Opa! Então, quando você clica aqui em cima, aqui, ó, você arrasta os dois ao mesmo tempo, tá? Então, você tem duas seleções, ó, a de fora e a de dentro, que é o agrupamento. Então, se você selecionar de fora, você tem como selecionar o teu gráfico e automaticamente ele vai vir com a linha. E aqui, claro, você alterando as informações, e ele vai mexendo ali automaticamente no teu gráfico. Então, isso aí é muito bacana de você ver ele modificando ali, você vê que realmente ele tem um ar diferente, né? Ele tem é muito mais apresentável para quem vai estar vendo teu dashboard, os seus indicadores. E só de colocar esses itenzinhos aqui, você vê que vai fazer diferença na hora de você apresentar seus indicadores. Então, se você gostou dessa dica aí, deixe seu like no vídeo e não esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.